Bem-vindos ao segundo capítulo da série Divindades, onde a gente vai entendendo a força espiritual que vive por trás do taoísmo. O taoísmo você vai encontrar como uma filosofia de vida, onde você pode seguir essa filosofia, adquirir essa filosofia para você e começar a aplicá-la no dia a dia, seguindo o seu Tao, esse é o seu caminho, o caminho certo da sua vida. Todos nós temos um caminho, esse caminho certo nós chamamos de Tao. E esse tal, você tem o seu tal, eu tenho o meu caminho é o meu caminho, o seu caminho é o seu caminho, caminho de outro é o caminho do outro. Então, assim como a gente não vive a vida do outro, a gente segue só a nossa vida, a gente segue só o nosso tal. Muitas vezes uma pessoa ela perde o seu tal, ela não consegue perceber aonde ela está, em que área ela deve atuar. Às vezes ela tem um caminho e esse caminho ela se desviou desse caminho e foi construindo toda a sua história nesse segundo caminho, nesse caminho secundário. E mesmo que ela venha a ter uma realização, dentro dela, pelo fato dela não acionar o seu talento, a sua natureza, o seu dom, mesmo vivendo com qualidade, ela sente um vazio interior, um vazio em que precisa ser preenchido. Mas muitas vezes esse vazio vai sendo preenchido com coisas aleatórias. Então, ela vai preenchendo com coisas que ela compra no shopping, que ela compra coisas materiais, coisas grandes para casa. Ela, então, tenta suprir aquele vazio com algumas pessoas, com alguns lugares. Então, muitas vezes, ela sente como se aquele vazio, mesmo que ela preenchesse com várias coisas que ela reconhece como valiosas, ainda assim, ela não sente uma caminhada saudável. Então, muitas vezes, esse vazio vai se tornando tão denso ao ponto dela buscar dentro da sua espiritualidade. E é natural você ver que muitas vezes a pessoa preencheu a vida dela toda e agora ela procura a espiritualidade. Seja na forma que for, seja através de leituras, de conversas, de vídeos, ou de encontros, de grupos, de treinamentos, de uma tradição, uma linhagem, uma religião. Pode ser também dentro de um templo, um mosteiro, sinagoga, centro, terreiro, tanto faz. O local em que ela se sente compatível, aquele local, aquele ambiente, aquelas pessoas são anatômicas para a busca interior. Sendo que, às vezes, ela consegue preencher esse vazio com alguma coisa espiritual. Mas somente quando ela perceber que o seu caminho, o seu talento, a sua vocação, ela começa a ser acionada e é uma determinada força, é que ela vai sentir que ela está plena de si. Então, mesmo que ela tenha uma vida secundária, isso é uma vida paralela ao seu talento, ela executa o talento talvez como uma doação, ou converte numa segunda profissão, ou faz aquilo apenas para o seu crescimento, a sua autorrealização. Muitas vezes a pessoa tem esse caminho dúbio. É como se de manhã ela fosse um profissional e à tarde ou à noite, ou nas horas livres, ou nos finais de semana, ela praticasse um segundo caminho, sendo que esse segundo caminho é da natureza dela. O segundo caminho pertence a ela, preenche todo aquele vazio que antes não era preenchido pelas coisas materiais. Por quê? Porque, como a gente viu até no capítulo passado, você tem várias necessidades. A necessidade de fluir, a necessidade de se desapegar, a necessidade de gerir as suas emoções, uma gestão emocional, uma gestão mental ou psicológica, de você manter a sua seriedade, a sua sinceridade, que é o que nós chamamos no taoísmo de retidão, de você trabalhar a sua proteção. Às vezes esse vazio traz uma insegurança. Puxa, o que vai ser de mim, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser dos meus filhos? A necessidade da proteção, a necessidade de uma segurança. Então, às vezes, a pessoa se volta para um caminho espiritual, e geralmente esse caminho pode ser para dentro ou para fora. Para dentro, ela busca um autocontrole. Para fora, ela busca, através de oração, de mantras, de oferendas, de ritos, ou até mesmo de frequentar um determinado local, ela busca segurança, ela busca proteção. Então, todos nós buscamos um caminho. Os antigos taoístas, de muitos séculos atrás, entendendo que a necessidade das pessoas se volta para o conhecimento, se volta para a segurança, para a sua capacidade de se desenvolver. Então, eles fizeram uma lista de forças, onde essas forças passaram
começaram a ser consideradas como um caminho espiritual. O caminho espiritual é o que você vai buscar dentro daquela força espiritual, quando você se dirige a algo que você considera superior a você, porque se depender do seu talento, se depender das suas habilidades, e se você foi capacitado para aquilo, então você se garante, você segue o seu caminho em frente. Mas, muitas vezes, a pessoa sente que só pode chegar até um determinado ponto. Ela só vai até ali. Dali em diante, ela não consegue avançar. Por mais que ela se esforce, ela não consegue avançar. Quando isso acontece, então ela começa a pensar, ou tem uma força maior que está interferindo na minha caminhada, e se tem uma força maior, eu preciso organizar essa força maior, ou existe algo que eu preciso aprender, que eu não estou aprendendo e por isso eu não estou progredindo. Então ela vai em busca ou de um professor, ou de um mentor, ou de um guru, ou de um mestre, ou de qualquer coisa que possa trazer para ela um processo natural de crescimento ou de evolução. Se ela perceber que mesmo com isso ela não consegue crescer, ela não consegue evoluir, então existe algo superior, uma força, uma instância superior. Essa força é o que nós chamamos do sagrado que existe fora da pessoa. Ao invés de ela buscar ser apenas uma pessoa luminosa, isso aqui irradia, ela precisa agora buscar uma iluminação, algo que ilumine ela. É a diferença da pessoa que se torna luminosa como um sol. Então, eu sou um sol, eu sou luminoso, eu irradio, eu irradio o meu talento, eu irradio a minha natureza e, por isso, posso brilhar. Isso seria um caminho. Mas existe o segundo caminho, que é o caminho da lua, onde ela precisa ser iluminada. Então, eu preciso de uma força de fora que não é minha. Eu, por si, não brilho. Então, eu preciso de algo que me faça brilhar, algo de fora, uma força externa, que faça com que todo o meu talento possa aparecer, com que eu possa perceber sobre o meu caminho. Então, aquela luz vai mostrar para mim o meu caminho. Então, você tem um caminho que é como se fosse uma linhagem do Sol e uma linhagem da Lua. O Sol é o seu autodesenvolvimento, sua realização pessoal, seu crescimento. O caminho da Lua é quando você busca ser iluminado por alguma coisa. Quando busca algo de fora, isso é uma força superior, ou que nós chamamos de uma divindade, a força divina que vem até você. Então, se você catalogar, como os taoístas antigos fizeram, se você catalogar quais são essas luzes, qual é o tipo de força, qual é o tipo de luz, qual é o tipo de divindade que vem até a mim para que eu, como lua, possa brilhar. Essa luz não é minha. Por isso eu busco refúgio. Eu busco um refúgio àquela luz. E essa luz ela pode ser vista de acordo com uma necessidade minha. Então, quais são os tipos de necessidade? As forças externas, que não dependem de mim, mas que eu dependo delas, aparecem como as seguintes necessidades. A primeira corresponde à força da espiritualidade. Quando a pessoa concentra a sua fé em algo superior, que nós podemos chamar de Deus ou podemos chamar de divindades. Então, nós temos a força de Deus e a força dos deuses. Isso vai diferenciar uma tradição da outra, uma religião da outra. Mas, independente da tradição, da religião e dos costumes, existe uma busca, a busca da espiritualidade, algo superior que vem para mim. Então, o primeiro tipo de busca, ou a primeira força externa, que é como uma luz que me ilumina, a primeira força corresponde à sua fé, ou a fé em algo superior, que pode ser um único Deus, como podem ser vários deuses. O taoísmo tem um pensamento exclusivo para isso. Imagine a sua mão. Você tem duas coisas acontecendo simultaneamente na mão. A sua força, que é a força da palma da mão, quando você vai empurrar alguma coisa, quando você vai segurar alguma coisa, sustentar uma coisa, você sustenta ou segura ou força pela palma da mão. Então, a sua força está na palma da mão. Enquanto que os seus dedos têm as suas habilidades, como de um escritor, um pintor, um cirurgião. Suas habilidades acontecem nos dedos. O que diferencia uma pessoa da outra está nos dedos. Sua digital e o tipo da sua caligrafia. Então, essa força representa as suas habilidades. Quando você tem essa visão,
os taoístas olhando isso, eles encontram o Tao. E o Tao representa um tipo de força e habilidades. Sendo assim, essa força é a força de um único Deus. Porque quando você precisa, por exemplo, empurrar um carro, quando você precisa fazer alguma coisa, essa coisa precisa ter força, então você usa a palma da mão. Essa é uma força única, e essa força representa Deus. Enquanto que cada habilidade que você tem várias habilidades nos dedos, então isso significa os seus deuses. Quando você vai digitar num telefone ou digitar num teclado, quando você vai pintar apenas esses dois dedos, quando você vai operar, quando você segura algumas coisas ou precisa organizar, isso vem das suas habilidades. E esses representam os deuses. Então você tem uma única força, e cada força, já que todos os dedos nascem da palma da mão, todas as habilidades nascem de uma única força. Essa é a visão filosófica de Deus e deuses para o taoísmo. Só tem uma força, e essa força se expressa em habilidades. Então você pode entender a sua mão como habilidades ou como uma única força. Assim como você pode entender um único Deus com uma única força ou vários deuses ou habilidades do mesmo Deus. Porque quando uma pessoa está rezando, está orando para que o seu filho melhore, então ela está orando para que a força de Deus, através de uma habilidade, possa curar o seu filho. Quando uma pessoa foi presa injustamente, então ela reza para Deus para que seja feita a justiça. A força de Deus se manifesta como uma única habilidade, a da retidão, a da justiça, a da verdade. Quando uma pessoa busca o prolongamento da sua vida, busca se salvar, porque percebe que o passar dos anos, a quantidade de aniversários está se tornando muito grande. Então ele pede para Deus para permanecer mais tempo aqui. Ou ele pede para um tipo de Deus, como um prolongamento da vida, como a vida eterna. Então ele pede para que a força de Deus, através de uma única habilidade, permaneça o prolongamento da vida. É a força do sagrado se manifestando em diversas habilidades. Por isso, o taoísmo ele entende a força de um único Deus atuando como vários deuses. Deus e deuses acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, uma única coisa. Não existem as divindades se não for Deus. Assim como não existem dedos se não for a palma da mão. Sendo assim, você tem esse conceito. Isso que eu acabei de falar vem de uma tradição antiga do taoísmo, que era assim que eles explicavam e passavam de geração por geração. E eu estou passando agora para você os costumes da explicação do taoísmo, por que o taoísmo às vezes entende a força de um único Deus atuando como diversos deuses simultaneamente. Isso é muito parecido com as tradições ancestrais, como você viu no capítulo passado. E as tradições ancestrais você vai encontrar vários deuses atuando para um único Deus. A diferença de outras tradições é que os deuses não brigam, assim como um dedo não vai brigar com o outro. Da mesma forma, uma força espiritual nunca vai entrar em conflito com a outra. Você precisa apenas harmonizá-las para você. Então você vai ter algumas necessidades, como a primeira que você viu, que é a sua necessidade espiritual ou a sua espiritualidade. A segunda força representa a bondade. Ela é capaz de diluir tudo aquilo que foi perdendo força. Então, às vezes, algo era muito forte, muito valioso para você no momento da sua caminhada, no momento da sua vida, e através da sua bondade, você entende que aquela pessoa precisa se desvencilhar de você e você não faz uma ruptura. Simplesmente aquela pessoa já não pertence mais à sua caminhada, ou você não pertence à caminhada daquela pessoa. Ótimo! Como é que você vai fazer isso? Você pode fazer por ruptura, através de uma discussão, ou você vai diluindo aquilo que você perdeu como função. Ela já não funciona para você, você já não funciona para ela. Através da bondade, através do amor, você consegue fazer uma desconexão para que aquela pessoa possa seguir o caminho dela. Onde, através da bondade, através do amor, você então aceita que aquela pessoa mudou.
Você aceita que aquela pessoa precisa caminhar agora no caminho dela, em que não existe mais conexão com você, então você se desconecta dela com extrema bondade, com palavras bondosas, com atitudes bondosas. E com isso você consegue a própria bondade atrair novas pessoas até para ocupar aquele local, aquela função daquele primeiro que foi embora. Então, a força da bondade é a capacidade de reciclar. Então, muitas vezes a pessoa reza para Deus ou para deuses ou divindades para que uma pessoa vá embora, para que outra pessoa ou alguém apareça para que aquilo possa acontecer e dessa maneira tudo fluir. Até que você chega na força do intelecto. E o intelecto é aquele que expande a sua mente, que soluciona as suas dificuldades. Então, muitas vezes você reza para que a força venha trazer para você clareza, lucidez, discernimento e que possa encontrar a solução de alguns problemas, de algumas dificuldades. Então você reza, já que dentro da sua capacidade mental, dentro de tudo que você raciocinou até ali, você não conseguiu. Então você pede Deus, ou divindade, clareie a minha mente, expanda a minha consciência para que isso possa me transformar em algo melhor, para que eu seja algo melhor, ou que pelo menos a solução apareça. Até que você vai chegar numa próxima força, a força da retidão. E a retidão vai restaurar o que está em desequilíbrio. Então, é o momento em que você se afasta daquilo que é perverso, que você vai começar a restaurar o que está acontecendo em desequilíbrio para você. Mas você deve pensar uma coisa: o que realmente está em desequilíbrio? Quando você olha a sua vida, o que está em desequilíbrio? Quando uma pessoa chega para mim, por exemplo, até como sacerdote, fala, minha vida não está boa. E aí eu vou rastreando a vida dela, fazendo algumas perguntas, sua vida não está boa? Então, por exemplo, como é que está a sua saúde? Aí a pessoa vai questionar sobre a saúde. E talvez a gente encontre o problema dela ali. Ela fala, não, eu estou com um problema tal de saúde. E o que você está fazendo para melhorar? O que você fez até agora? Então, a gente vai trazendo discernimento, tomada de consciência para essa pessoa. Ou então fala, não, eu estou com um problema. O problema de relacionamento com alguém. Aí eu pergunto, o que essa pessoa está despertando em você? O que existe em você no qual aquela pessoa é um gatilho que aciona o que está guardado em você? Então, mais uma vez, eu faço a pessoa tomar consciência do caminho dela, no qual você percebe que aquela pessoa não é a fonte, ela apenas liga algo que está guardado em mim. Porque se eu me sinto incomodado com alguma coisa dela, então é sinal de que aquilo está em mim. Ela é apenas um espelho. E dessa maneira, então, eu vou trazendo a retidão de volta, mas nem sempre a pessoa consegue chegar até lá. E geralmente, quando ela não faz essa reflexão interna, então ela busca de fora. Restaure o que está em desequilíbrio, restaure ou mantenha a ordem dentro da minha casa, mantenha a ordem dentro do meu trabalho, mantenha a ordem dentro da minha área financeira, mantenha a ordem na minha saúde, no meu corpo, na minha estrutura celular, mantenha a ordem nos meus órgãos, mantenha a ordem no meu coração, na minha alma, na minha mente, no meu espírito, no meu sentir, mantenha a ordem na minha filosofia, na minha poesia, na minha beleza, na minha arte, para que eu possa me transformar, para que eu possa permanecer num processo evolutivo, num crescimento pessoal, para que eu possa me sentir eu mesmo. Quando a pessoa busca essa retidão, é ali que ela está buscando o caminho dela, o tal. É sinal de que ela não está enxergando o tal, em que o tal existe, o tal já está ali, o caminho dela está ali, ela só não está caminhando o caminho dela e nem está vendo aonde está o caminho certo da vida dela. E muitas vezes, quando ela não consegue diferenciar o que é dela do que não é dela, tudo fica muito confuso. E por ficar confuso, ela sente como se fosse um desequilíbrio. E busca, então, a orientação de uma divindade, uma força espiritual, para que ela possa restaurar o que está em desequilíbrio. Mas nem sempre, veja bem, nem sempre o desequilíbrio está fora. Muitas vezes está dentro. Então, às vezes, a pessoa até reza para uma divindade, faz uma oferenda, um ritual, uma cerimônia ou qualquer coisa para que essa força divina venha. E muitas vezes o fato dela agir daquela maneira, ela reconfigura a sua energia, ela percebe o caminho certo. A percepção do caminho
é o que a gente deveria buscar na força da retidão. E ainda tem mais 4. Além da retidão, você tem também o trovão. A força do trovão, o trovão é forte, o trovão assusta, o trovão traz para você uma energia grande. Isso é a capacidade de ordenar e de executar a lei. E o que é a lei? Que potencializa toda a criação ou toda a criatividade. O que significa essa lei? É a lei da naturalidade, é a lei do caminho certo da vida, onde você, como um surfista que percebe que a onda está levando para a direita ou para a esquerda, tanto faz, ele simplesmente flui. Então, a capacidade de fluir. O que é a força da lei ou a força do trovão? É a força da fluidez. Quando você não flui na sua vida, você sente que tem algo dificultando, emperrando, proibindo você de caminhar. Quando isso acontece, muitas vezes, os antigos taoístas, ou você também, muitas vezes você pede a uma divindade uma força de afastar aquilo que não é meu, de afastar aquilo que dificulta o meu caminho. Algumas pessoas pensam, isso é feitiçaria, bruxaria, isso é trabalho feito. Então ela vai lá para retirar aquilo que não lhe pertence. Essa força é o que nós chamamos, quando a gente invoca essa força, a gente está puxando uma divindade, uma força divina chamada trovão, a capacidade de ordenar, de executar a lei. E a lei é a lei da naturalidade, que representa a sua fluidez. Então, muitas vezes, os antigos taoístas, quando sentiam que a vida estava emperrada, que não estava fluindo, ou quando ele não sabe que é para ir para a direita ou para a esquerda e vai no sentido contrário, perde o tal, perde a fluidez, geralmente essa pessoa, então, ela está buscando algo de fora, como se fosse a restauração da lei. Então, preste bem atenção no momento em que você estiver com a necessidade de fluir. Todas as vezes que o seu caminho estiver um pouco emperrado, um pouco difícil, até de seguir adiante, quando te falta fluidez, é sinal de que muitas vezes você precisa restaurar a sua criatividade. A criatividade em perceber aonde está o meu tal, aonde está o meu talento, aonde está o ambiente correto para mim, aonde estão as pessoas corretas para mim, aonde está o conhecimento compatível ao meu caminho, aonde estão as pessoas que têm os mesmos valores, as mesmas virtudes, quem eu sou dentro do meu próprio caminho, como eu estou caminhando o meu caminho, como eu me posiciono, qual é a opinião que eu tenho em relação às coisas, como eu estou refinando, destilando, não apenas o meu ego, mas refinando e destilando o meu conhecimento. Essa é a forma que você tem de potencializar e executar o seu caminho. É o que nós chamamos de despertar o trovão. Algumas pessoas não têm essa capacidade de despertar o trovão, então puxa o trovão de fora, pedindo para que a ordem seja restabelecida. Então, toda vez que você encontrar alguém pedindo justiça, pedindo recuperação de alguma coisa, restauração do próprio caminho, além de mostrar que ela não está caminhando o próprio caminho, mostra também que ela não está percebendo seu ambiente, as pessoas certas, o seu conhecimento certo, pessoas virtuosas, ela mesma dentro do caminho dela e a forma como ela está caminhando o seu caminho. Pensa nisso, porque muitas vezes a força da divindade está mais dentro do que fora. Então, pensa bem sobre isso. E além do trovão, você tem a energia da transformação, que é quando você busca algo fantástico, extraordinário, sobrenatural, que transforme, que mude como um passe de mágica e consiga destilar você, transformar você. Quando você busca essa transformação, você tem que entender uma coisa. O que realmente precisa ser transformado? Precisa ser transformado você. Você precisa destilar e transformar as suas emoções e principalmente as suas amarras mentais, amarras emocionais, aquilo que você sentiu e não deseja sentir de novo, aquilo que você sentiu e quer sentir novamente, quer prolongar. Então, são amarras emocionais, seus vazios internos, interiores, assim como suas amarras mentais, que impedem você de enxergar um caminho, de caminhar o caminho, que você sabota o próprio caminho,
que faz com que você tenha uma energia de desleixo, de abandonar o caminho. Então, muitas vezes, as suas amarras mentais, as suas amarras emocionais, de verdade, são as coisas que impedem a sua transformação. E cabe a você, a sua divindade interna, isso é, a sua alma luminosa, a sua alma forte, coerente, com o discernimento de quem é você, com muita clareza e lucidez sobre você, sobre o seu próprio caminho, você entender o que você precisa transformar. Porque senão, provavelmente você vai buscar isso fora e vai rezar para que Deus, ou algum Deus, possa trazer para você essa força de transformação. Deus, transforma para mim a minha casa, que ela está um caos. Mas de onde veio, aonde nasceu aquele caos, de onde veio aquela desordem? E quando você começa a refletir sobre isso, você encontra uma parcela da sua ação que você percebe que aquela casa caótica é a consequência, que, na verdade, a causa de todo aquele caos pode ter acontecido devido às suas escolhas, ao seu nível de consciência e o processo de transformação que foi interrompido. Então, você volta então a caminhar o seu próprio caminho, a seguir o seu caminho e, por consequência, aquele caos vai perdendo força, a organização vai acontecendo, naturalmente, pela sua própria ação, você vai tendo uma transformação externa e interna, mas é necessário mudar. Ou você muda dentro, ou você muda fora, pedindo auxílio de Deus ou deuses ou divindades para que essa força possa transformar. E existe a força de fora que vem da criação, a força criativa, a força que vem do céu. Ela consegue ter, pela força criativa, ela consegue paralisar algo que está regredindo. Então, você está tendo um declínio, você está regredindo em alguma área da sua vida, o seu lado profissional está caindo, está regredindo, o seu relacionamento na família está regredindo. Então, você às vezes pede uma força de Deus, ou de deuses, ou divindade, para salvar a sua família, salvar seu relacionamento, seu casamento, sua profissão, seu filho, enfim. No momento em que você pede isso, é como se essa força paralisasse, interrompesse, freasse todo o declínio, toda a regressão. E começa, então, um processo natural de evolução. Agora, se você refletir, se você está pedindo isso para fora, como é que isso acontece dentro de si? Acontece no momento em que você, por consequência, por necessidade, busca uma evolução. Eu preciso evoluir o meu pensamento, evoluir os meus valores, reciclar a minha mente, reciclar a minha espiritualidade, evoluir o caminho do coração, evoluir o meu comportamento, evoluir a minha paciência. Enfim, você vai buscando a sua evolução. E, por consequência, você agora vai frear, vai reduzir tudo aquilo que é negativo que está puxando você para baixo. Talvez você tenha que mudar um hábito, porque esse hábito se tornou tão forte que ficou perverso. Talvez você tenha que modificar não apenas o hábito, mas também a ligação e a conexão que você tem com as pessoas. Talvez você tenha que criar um hábito de uma leitura, de um treinamento, de um curso, para que você possa absorver algo novo, reciclar a sua mente e começar tudo de novo, uma nova etapa da sua vida, sentindo que aquilo que é ruim começa a perder força conforme você vai aumentando o que é bom. Então, o conselho para essa força espiritual, essa divindade interna, comece a aumentar o que é bom, antes de tentar diminuir o que é ruim. Diminuir o que é ruim é mais difícil. Seus hábitos são muito fortes. Então, não tente reduzir aquele hábito. Crie hábitos luminosos, hábitos favoráveis, que sejam mais fortes, que se tornem mais fortes. Eu sempre dou um exemplo em alguns treinamentos, muito com o bambu, por isso eu deixei ele aqui. Se você tem esse bambu, eu vou botar ele assim, imagine que aqui é o eixo. Então, você tem um lado ruim e um lado bom. Esse aqui são os seus vícios, esse aqui são os seus hábitos favoráveis e luminosos. Nem sempre a coisa está assim. Às vezes você está com ele um pouquinho mais alto, o lado negativo está ruim, está muito forte, está grande. E o que é comum? A pessoa tentar corrigir o que é ruim, é um esforço muito grande. Nada disso. Você começa, então, a aumentar o que é bom, a trazer a força luminosa, crie novos hábitos e vai colocando ele para cima. Conforme, veja só, esse lado é o lado negativo e está muito grande, está muito forte.
Se você tentar diminuir, não vai conseguir. Se esforce, então, invista em aumentar o que é bom. Porque conforme você aumenta o lado bom, o lado ruim vai perdendo força, vai perdendo altura. Então, isso que é o extraordinário. Comece a trabalhar o luminoso, comece a trabalhar o criativo, comece a criar condições, pensamentos, sensações, sentimentos luminosas, para que a força negativa, a força que você não consegue encontrar os seus vícios, seus hábitos, que impedem você de encontrar o seu caminho, comece a perder força. Mas não porque você está atuando em tentar diminuir o que é ruim. Ao contrário, você aumenta o que é bom. Ao aumentar o que é bom, você, por consequência, traz uma força extraordinária, a força da sua criatividade. E você ainda tem outras forças, que nesse caso, a última força, que é fenomenal, que muitas vezes a pessoa pede fora dela, quando, na verdade, deveria começar por dentro. É a força da vitalidade. Quando você vitaliza o caminho certo. É aquilo que eu falei agora, de você aumentar o que é bom, ao invés de tentar diminuir o que é ruim. Onde você vitaliza o seu caminho, o caminho certo da sua vida. E, por consequência, essa força desvitaliza, enfraquece a pessoa errada, onde os seus hábitos negativos ou a sua versão negativa começa a ser desvitalizada. Ao invés de tentar reduzir o que é ruim, eu pego toda essa energia e aumento o que é bom. Eu começo a ler mais, eu faço novos cursos, eu falo com outras pessoas, eu começo a estudar novas coisas, eu experimento e vivo melhor. Então, esse lado positivo começa a crescer e, por consequência, essa energia negativa começa a diminuir por si só. Você traz a vitalidade para você. Essa energia onde você vitaliza o caminho certo, desvitaliza a pessoa errada, estimula internamente o seu caminho. Muitas vezes você vai pedir essa força de fora. Deus, deuses, por favor, me coloca no caminho certo, faz com que eu encontre o meu caminho. Quando, na verdade, você poderia até pedir, mas a hora que você entender com muita clareza, com muita consciência, com muito discernimento, que você precisa fazer a sua parte, então é sinal de que você está começando a criar um discernimento. Então, veja só, você tem a energia da sua espiritualidade, onde você pede divindades, força espiritual, Deus, deuses, por favor, aumente a minha fé, faça com que eu possa entender o caminho natural. Você tem o caminho da bondade, onde você pede para a força de fora, divindade, por favor, dilua aquilo que já não é meu, dilua aquilo que não faz parte do meu caminho, e que com muita bondade essas pessoas sigam o caminho delas. Então, eu me desconecto dessas pessoas através da bondade, não da ruptura. Algumas pessoas vão rezar para que a força do seu caminho, do seu intelecto, possa crescer. Então você pede divindade, por favor, me ensina isso, faça com que eu passe na prova, faça com que eu não esqueça o conhecimento, faça com que eu coloque o meu conhecimento em prática. Os mesmos pedidos de fora são as ações que você deve tomar do lado de dentro. Então, todas essas forças acontecem simultaneamente no nosso caminho. Cabe a você, exclusivamente, saber qual é o seu caminho, qual é a força que você deve seguir para você. Porque se você depender apenas de fora, mesmo que essa força, se essa força existe para você, se essa força aparecer para você e tentar mudar as coisas, o fato de você ser a mesma pessoa e não mudar, vai fazer com que, mesmo mudando, você retorne. Então é necessário que as coisas de fora mudem e que você mude. Mas nem sempre as coisas de fora começam a aparecer. Então, o conselho do taoísmo é que você trabalhe as duas divindades, a sua luz de dentro com a luz de fora. Que você seja o sol e a lua, onde você, ou a situação muda e você acompanha, ou caso ela não mude, você muda para que possa se adaptar àquela situação que não vai mudar. Então, você deve se transformar para que você possa se adaptar àquela versão que não vai ser transformada. Ou você pede de fora
para que aconteça do lado de dentro. Com isso, com base nesse raciocínio, dessas 8 forças espirituais de fora, essas 8 divindades de fora, os antigos taoístas de muitos séculos atrás começaram a desenvolver isso e criaram uma única imagem para que essa força pudesse acontecer. Que é a força da espiritualidade, da bondade, do intelecto, da retidão, do trovão, da transformação, da criação e da vitalidade. Essas 8 energias podem se manifestar numa única força, que é a força que eles deram um nome, deram uma forma e, por consequência, despertam um sentimento. É chamada o Rei de Jade. Nós temos o rei, ou melhor, tínhamos o rei no mundo, o rei daquele país, daquela região, e nós temos o Rei de Jade, que essa é a imagem taoísta do que a gente considera Deus. É a versão, é uma estátua onde, ao reconhecer essa estátua, você sempre vai ter a força do que nós chamamos de Deus. Onde o Rei de Jade, rei porque governa, e Jade porque é uma pedra tão pura que você consegue ver com transparência nela e qualquer sujeira que exista dentro dela, dentro daquela pedra, você vê facilmente. Você tem o jade verde, você tem o jade branco. O jade, se você pegar uma pedra comum e colocar na sua mão, pegar o outro jade e colocar na outra mão e tentar, com muita energia, esquentar as duas, você vai ver que o jade demora a esquentar. Ele demora a se alterar. Por isso, o Rei de Jade é aquele que governa pelo fato de ser rei, mas é o que governa sem se alterar. Ela é a própria força da espiritualidade, da bondade, do intelecto. O Rei de Jade é a retidão, é o trovão, é a transformação, é a força criativa, a força do céu, e é o que mantém a vitalidade. Por isso, o Rei de Jade é a força principal, em que não importa se você é taoísta, se você não é taoísta, todos nós somos taoístas porque temos um Tao. Você pode chamá-lo de outra forma, mas, de qualquer maneira, a força do Rei de Jade, que você pode entender representado nessa imagem. E essa imagem é extremamente simbólica. Se você observar, ela tem vários adornos, isso é um simbolismo, daria uma aula inteira sobre isso, mas eu estou apenas apresentando uma imagem. Então, os taoístas, quando eles entram num caminho religioso ou um caminho espiritual, eles seguem principalmente a força do Rei de Jade, onde ele vai ter todas as 8 qualidades acontecendo simultaneamente. Mas caso você queira apenas a criatividade, apenas a bondade, apenas qualquer uma das forças, o Rei de Jade vai favorecer. Mas existem outras versões do próprio Rei de Jade acontecendo exclusivamente para aquele caminho. Isso que é o maravilhoso do taoísmo. Você tem uma força única que tem, ao mesmo tempo, várias habilidades. É como se o taoísmo fosse monoteísta, isso é só um deus, e, ao mesmo tempo, ele é politeísta, com vários deuses. Então, você tem uma força gerando várias. Essa energia é a beleza do taoísmo. E a gente finaliza esse capítulo com esse quadro, com essa imagem, a imagem do que na versão chinesa, na versão taoísta, seria uma imagem de Deus. Ah, mas Deus tem imagem, Hamilton? Não, não tem imagem. Então, por que existe uma imagem para representar Deus? Para que você possa entender aquilo como um ícone de tudo aquilo que você deseja para você. De toda a força espiritual, a força criativa, a força de transformação. E quando você reconhece tudo isso com qualidades, você coloca numa única imagem. Essa imagem é a representação de todas elas. Você não precisa cultuar, você apenas entende essas forças divinas e de que maneira você pode ou rezar para elas ou despertá-las, como no exemplo do bambu, despertar toda essa força acontecendo em você. A partir de agora, o meu desejo, até como sacerdote, é que você cresça como alma, cresça como espírito, fazendo com que a sua energia se transforme em algo fantástico, algo extraordinário, que é você. Que aonde você estiver, você se encontre. Que o mundo que você vive, a vida que você tem, seja repleta de você.
Aonde você olhar, você encontra um ensinamento seu. Como uma criança que espalha brinquedos pela casa e aonde ela for, ela vai encontrar um brinquedo. Então, que o seu talento, que os seus desafios, que a sua transformação esteja espalhada por toda a sua vida. E aonde você estiver, que você encontre um talento, uma força, uma transformação, um ensinamento, uma divindade, uma força sua. Esse é o desejo principal, trabalhando a sua consciência. Então, a gente finaliza esse capítulo, eu te vejo no próximo, a gente finaliza o capítulo apenas entendendo a força do sagrado. Próximo capítulo, você vai ver outras forças. Te aguardo lá. Tchau, tchau.